Estraguei meu LED. E daí? É muito difícil conseguir classificar o que é um filme de terror bom e o que é um filme de terror ruim, porque o medo é muito subjetivo e as pessoas levam muito em consideração o gosto particular delas. Eu recebo inúmeros comentários aqui no canal, sempre dizendo que, ai, eu gosto do filme, não é tão ruim assim, mas gosto é gosto. Eu tô cansada de analisar filme de terror aqui no canal em que o filme claramente é uma porcaria e a pessoa quer justificar a minha opinião baseada no meu gosto. Sendo que os filmes que eu gosto também são porcaria. Então, no vídeo de hoje, eu vou listar 5 filmes de terror que são bons e justificar o porquê, e 5 filmes de terror que são ruins e também justificar o porquê são ruins. Ah, e além disso, hoje a gente tem a participação especial de um amigo meu que entende muito de jogos de terror também, e ele vai contribuir no vídeo de hoje. E é surpresa, porque eu não consigo apresentar as pessoas aqui no meu canal. Então eu vou deixar que ele se apresente. Fala galera, belezinha? Jorge tá na área do canal Hora Play. E vamos lá falar de filme bom e falar de filme ruim também. Porque aqui nós somos inclusivos. Um abraço, Ana. Prazer estar no canal e bora! Tá, eu separei essa lista em categorias. As categorias são Casa Mal Assombrada, Found Footage, Sci-Fi e Possessão Demoníaca, ou Exorcismo. E o Jorgeta vai colocar a sua última classificação, que também vai ser surpresa pra mim, eu não faço ideia de quais filmes ele vai citar. Confio muito no gosto do Jorgeta. Por favor, não me decepcione. Enfim, vamos logo pra lista de hoje. A primeira categoria é Casa Mal Assombrada, e nessa categoria eu vou falar de 2 filmes que me marcaram muito. O primeiro, porque eu gosto pra caramba e ele é realmente bom, e o segundo, porque eu não gosto dele, mas tem gente que gosta pra caramba porque acha ele bom, mas eu vou explicar por que não é. O primeiro é Invocação do Mal, e já tem vídeo aqui no meu canal, vocês já estão carecas de saber que eu gosto pra caramba de Invocação do Mal. É um filme que revolucionou o gênero, é um filme que é extremamente importante porque ele vai trazer elementos clássicos de Casa Mal Assombrada e trazer elementos novos que agregam muito valor, mas falando sobre a narrativa, Invocação do Mal é um filme que se enquadra em questão de Casa Mal Assombrada porque a família Perron, sem saber, acabou se mudando para uma casa que era moradia para espíritos demoníacos, e eles acabam sendo forçados a pedir ajuda de paranormais, que é o Ed e a Lorraine Warren. E esse casal, que são os protagonistas do filme, vão tentar ajudar a família a resolver esse problema de tirar o demônio da casa, de exorcizar a casa, abençoar, enfim, fazer o que eles precisarem para que a família seja liberta. Porque o capeta tá dando uma coça. O filme Invocação do Mal é um filme que ele traz uma dinâmica muito interessante graças à direção do James Wan. O James Wan é um diretor que consegue ter uma perspectiva muito diferente nos filmes dele. Ô, cara, vai morder mais fio ainda? Oh. Ai, meu Deus, que maldade! Ele inova muito na direção dele. A gente percebe muito como ele tem uma perspectiva diferente para tratar o terror, principalmente nos Jogos Mortais. Ele carrega muito bem a atmosfera, te deixando tenso. Ele não depende de trilha sonora, não depende de jumpscare, apesar de usar esses recursos para contribuir na construção do terror no filme, mas ele constrói a narrativa de uma maneira com que a gente sinta o medo junto com os personagens e sinta a tensão crescer. Então, Invocação do Mal é sim um filme bom por causa do roteiro, com certeza, e também por causa da direção, que soube executar de forma maestral o filme. E o filme ruim de Casa Mal Assombrada é O Boneco do Mal. Esse filme entraria mais na categoria Chuck, de objetos amaldiçoados, mas como eu não coloquei essa categoria, então esse filme vai entrar na categoria de Casa Mal Assombrada, porque o vídeo é meu, eu que mando. Aqui é democracia, quem manda sou eu. É que eu não tinha percebido essa incoerência quando eu tava construindo o roteiro. Mas enfim, eu lembrei desse filme ter questões paranormais na casa e tal. Mas enfim, qual que é a história do filme? A história do filme é que uma menina é contratada pra ser babá de um boneco, enquanto um casal de idosos sai pra uma lua de mel. Esse casal morre deliberadamente, eles escolhem, né? E ela fica responsável
tutora desse boneco. Então, coisas estranhas começam a acontecer na casa, objetos começam a desaparecer de um lugar, aparecer em outro lugar, o boneco se move pela casa. Enfim, ela começa a acreditar que esse boneco tá vivo e que tem algum espírito naquela casa. Esse filme é ruim porque o filme propõe que exista essa questão toda espiritual e ele vai carregar toda essa questão espiritual o filme todo. Você vai acreditar nisso, porque é isso que o filme tá te mostrando. E é justamente nessa trapaça que o filme faz o plot twist de não ser possessão demoníaca, de na verdade ser um cara esquisitão com seus 40 anos que mora dentro das paredes e manipula o boneco pra parecer que é ele que tá fazendo as coisas, mas na verdade é um cara. Nunca foi um demônio, nunca foi possessão. E eu acho esse filme péssimo, porque ele não entra nem como suspense, nem como casa mal assombrada, nem como brinquedo possuído, porque o filme vai trapacear mesmo, o roteiro vai fazer você acreditar numa coisa e depois usar uma informação completamente aleatória que nunca esteve inserida no roteiro pra fazer você se surpreender e achar que isso é um plot twist. Mas é uma reviravolta muito ruim mesmo. O filme, os pais falam desse guri e tal, a gente acredita que ele morreu, todo mundo acredita que ele morreu, nunca foi apresentado que ele tava vivo, nunca tem a dúvida de que esse personagem tava vivo, que o cara tava vivo, pra no fim ser exatamente isso, sabe? Por isso que eu acho que esse filme é ruim. Eu acho não. É justamente por isso que esse filme é ruim. Além de que ele usa muito a dispensa da descrença. Como é que é? O filme usa muito a suspensão da descrença, que é tipo assim, você vai tolerando certas coisas que não aconteceria na vida real pra acreditar que aquele filme faz sentido. Isso todo filme faz, todos os filmes. Tipo, você acredita que dentro daquele universo existe demônio e isso justifica a possessão demoníaca, justifica objetos voando, justifica pessoas andando com a cabeça virada nas costas, enfim, isso é a suspensão da descrença. Você vai acreditando em muita coisa que não faz sentido pro filme fazer sentido. Esse filme faz a gente extrapolar demais isso e é chato, porque tudo jogava e tudo foi construído para que fosse uma questão demoníaca e espiritual na casa, para então revelar que era um homem que estava manipulando e fazendo tudo. Não tinha como acreditar que um homem de 30, 40 anos daquele tamanho estivesse andando pelas paredes e a mulher simplesmente não conseguia perceber. Ou pior, andando pela casa, movendo objetos, e ela não ia conseguir perceber. Aí a maior desculpa é que ele conhecia todas as passagens secretas pela casa. Ai, sinceramente, nossa, é muito fraco esse plot twist, é muito sujo, é jogo baixo quando o filme constrói de um lado e joga a gente pra outro lado pra dizer que é uma reviravolta. Isso não é uma reviravolta, tá? É trapaça. Na categoria possessão demoníaca / exorcismo, eu coloquei como melhor filme O Exorcismo, de Emily Rose, porque esse filme vai trabalhar sobre fé versus ciência. A história é sobre um padre que está sendo condenado porque ele fez um exorcismo em uma menina que ela acabou morrendo e ele foi acusado de negligência, já que a menina sofria por causa de transtornos mentais, esquizofrenia, enfim, um monte de coisa. E acabou que esse diagnóstico de possessão demoníaca fez com que a menina sofresse mais e fosse morta, sendo que tinha solução para o problema dela, baseado na medicina. Então o filme vai jogar com essa questão de fé versus religião. E basta a gente, no final, dar o veredito sobre se aquilo realmente aconteceu ou não. Na verdade, o filme ele é bem sugestivo nessa questão de que tudo realmente foi uma questão espiritual e que o padre, ele agiu de boa fé, ele estava tentando salvar a alma da menina, mas ela acabou morrendo por causa da possessão, que não era uma questão só de doença mental. Esse filme tem uma direção extremamente excelente e a construção do roteiro é também muito boa, porque essa dualidade existe há muito tempo. Possessões demoníacas realmente existem, realmente acontecem, ou é tudo invenção da Igreja Católica ou de outras religiões para justificar certos comportamentos, certas anomalias, certos transtornos que as pessoas acabam passando. É interessante também lembrar que esse filme tem a atuação da personagem principal, que faz a Emily, a atuação dela é visceral, é extremamente boa nas cenas que ela tá gritando, agonizando, nas cenas que ela tá se debatendo. Você acredita, na verdade, que aquilo
tá acontecendo, que é uma possessão realmente de tão realista que a atriz conseguiu ser, de tão entregue ao personagem que ela conseguiu fazer, sabe? De se entregar ao máximo, de tornar aquilo o mais real possível, de sentir realmente que aquilo tá acontecendo. Não é todo ator, toda atriz que consegue atuar de forma tão majestosa uma possessão demoníaca. Tem muitos atores, atrizes que fazem a possessão ser muito caricata, do demônio ter um sorrisinho sarcástico, de ter uma jogadinha de cabeça, de ter um olhar misterioso. Não é só questão de maquiagem. É lógico que a maquiagem contribui para a performance do artista, mas a atuação da Emily é excepcional, é maravilhosa. E do padre também. Até ele começa a questionar a própria fé e é legal perceber essa sutileza de quando o padre tá questionando se ele errou, se ele fez certo, se a decisão que ele tomou era a mais correta. Ele não chega a verbalizar, mas você sente isso no olhar dele, na postura. Enfim, esse filme, ele é muito bom, justamente pela construção do roteiro, pela forma que ele foi executado e também pela construção dessa dualidade entre fé e ciência, que é uma discussão que existe há muito tempo. E dentro dessa categoria de filme ruim de possessão, tem Os Exorcistas do Vaticano. Esse filme eu assisti também, assim como o filme O Boneco do Mal, há muito tempo. Assisti uma vez pra nunca mais. É um filme muito chato, muito... é um clichê de todos os clichês de possessão demoníaca. Se você nunca assistiu um filme de possessão demoníaca, assista esse filme porque ele vai ter todos os clichês do que é um filme de possessão demoníaca. E, além disso, a única tentativa de inovação desse filme é querer trazer o anticristo pra temática do filme, mas é tudo tão mal feito, tudo tão mal construído, é tudo tão caricato, que até nisso o filme perde a graça, sabe? Tipo, ninguém tem medo do anticristo chegar, porque, o bem vai vencer o mal, e enfim, é essa palhaçada toda. Dá preguiça até de falar desse filme, de tão ruim que ele é. O filme tem um zero impacto emocional também, porque, pelo menos no Exorcismo da Emily Rose, a gente acompanha a degradação da Emily, a gente acompanha aquela menina saudável e feliz se tornando um monstro aos poucos, a gente acompanha a tristeza, a culpa, o ressentimento que o padre carrega, a gente acompanha a família da Emily passando por tudo aquilo. Já nos Exorcistas do Vaticano, não, a gente não tem envolvimento emocional com a personagem principal, muito menos com os padres. A gente não se identifica com a história, a gente não se identifica com os dilemas que os personagens estão passando. É uma coisa tão idiota. Resumindo, é um filme tão idiota, é tão barato, tão clichê, tão vagabundo na construção da história, que me falta adjetivo pra falar mal. Sem falar no CGI, o uso de CGI, sem falar nas cenas de exorcismo que são extremamente forçadas. Gente, não tem como. O capeta possui a mulher daquele jeito. Impossível. Não acontece nem na igreja mais assembleiana de todas, na igreja do reteté mais assim que você já viu na sua vida. Impossível disso acontecer. Eu vivo zoando a igreja assembleiana, mas é porque a minha experiência em igreja assembleiana, pelo menos aqui na minha região, sempre foi de tipo, aconteceu uns negócios malucos, entendeu? Mas também tem nas mundiais da vida. Não, você que é assembleiana tá assistindo o vídeo, não se sinta ofendido. Não estou agredindo a sua religião, né? Tô falando que da minha experiência. Enfim, né? Essas questões de possessão, mas eu já vi acontecer em outras igrejas também. E em nenhuma igreja do reteté, por mais teatral que fosse, aconteceria daquele jeito. É muito sem noção mesmo. De onde tu veio? Eu vim da mais profundeza do inferno. Agora no terror, no gênero sci-fi, na categoria sci-fi, eu recentemente assisti o filme The Void e, gente do céu, esse filme... Até agora tem uma cena muito específica que não sai da minha cabeça, que inclusive é que tem um vídeo no meu canal que eu ia postar, provavelmente eu já postei, que é sobre o filme The Void. Vou destrinchar esse filme, mas enfim, tem uma cena nesse filme que eu fico muito incomodada com o gore. É o gênero do terror, assim, uma subcategoria do terror, o gore, o horror corporal, que me deixa muito agoniada. Eu fico muito agoniada quando assisto. Principalmente quando envolve coisas saírem do corpo ou coisas
penetrando o corpo. E aí tem uma cena que a enfermeira, ela furou o rosto dela todo assim, e aí quando ela morre, ela tá sendo possuída pelo espírito lá, ela tá voltando à vida numa forma monstruosa. Tem tentáculos saindo da boca e do olho dela, se debatendo, e faz um som tão... Ai, só de lembrar já me dá agonia. Ai, me dá muita agonia, coisa assim. Enfim, esse filme é um filme pra quem é fã de Lovecraft, pra quem é fã do Cthulhu, é pra quem é fã de horror cósmico, porque ele tem essa pegada 100% e é muito difícil um filme conseguir transmitir o terror cósmico. O filme vai te deixar numa sombra, assim, você fica completamente desorientado do começo ao final, porque os personagens não sabem o que tá acontecendo, então a gente também não sabe. E eu amo quando os filmes de terror fazem isso com a gente, porque a gente consegue sentir na pele do protagonista essa confusão. Se o protagonista não sabe o que tá acontecendo, é desesperador até pra gente, quando a gente tá nessa perspectiva de não entender tão bem. Então, conforme o protagonista vai descobrindo as coisas e vai percebendo que não faz sentido tudo que ele tá descobrindo, a gente fica mais perdido ainda. Mas, enfim, só pra recapitular a história, né, contar um pouquinho da história. Os exorcistas do Vaticano, eu não contei a história, mas é aquele clichê de ter uma menina possuída, e aí dois padres são chamados pra fazer o exorcismo dela, e deixa eu ver o que mais. É isso. Tá bom. Aí, enfim, eles descobrem que ela é a mãe do anticristo depois que ela tá grávida. É isso aí. É isso a história. É clichê, gente. Eu falei que era clichê. Tem um policial que ele acaba ajudando a resgatar um rapaz na beira de estrada, e ele leva para um hospital mais próximo que tinha sofrido um incêndio recentemente, e tinham pouquíssimas pessoas lá. Tinha um médico, 3 enfermeiras, uma menina adolescente que tá grávida, o avô dela, e agora esse policial e mais esse rapaz que tava todo machucado. Esse rapaz, ele tinha fugido de uma cabana de 2 caras, e ele parece que fazia parte de um culto, ou ele era refém de um culto. Enfim, eles começam a investigar pra tentar entender o que tá acontecendo, e coisas estranhas começam a acontecer no hospital. Como, por exemplo, essa que eu já falei, de tentáculos estarem saindo da cara da mulher, ela voltar dos mortos numa forma monstruosa, de monstros começarem a aparecer, de pessoas com roupa de seita começarem a aparecer e não deixarem eles saírem do hospital, senão eles tomam facada. A situação vai resolver. Olha a faca! Pronto. Aí ele é ligeiro, eu tava testando com ele, do jeito que o cara fez com ele, entendendo? Enfim, esse filme... ele é muito misterioso no começo e ele não vai responder muitas coisas no final, a não ser que você seja fã de Lovecraft ou você goste muito de horror cósmico, porque aí você vai entender por interpretação o que tá acontecendo no filme, porque o filme não vai te dar respostas e isso é muito legal. É um filme de terror que vai mexer muito com a questão do gore, vai te deixar desconfortável. Os efeitos práticos são maravilhosos, o que torna o filme muito melhor, justamente porque não tem CGI. É efeito prático, é um monstro ali na frente do protagonista, é um monstro na frente de outros personagens. Oh, meu Deus do céu, o sexy faz pra cá. Então, não é um monstro criado no computador, é o sangue espirrando, literalmente. Literalmente não, né? O sangue espirrando nos personagens. É o grotesco realmente acontecendo naquela cena. Não é montagem, não é CGI, não é computador, não é efeito... visual, é efeito prático. E quanto mais realista é, melhor fica. Agora tem um filme que é sci-fi que eu odeio com todas as minhas forças, que é Megan. Até hoje eu não entendo qual foi o motivo do hype das pessoas adorarem tanto Megan. Foi só por causa da dancinha de TikTok, foi só por causa da fantasia de Halloween, porque é um filme péssimo, é um filme horrível. Você acha que o filme vai trazer toda uma discussão sobre o uso da tecnologia, sobre a evolução das máquinas, um negócio meio eu robô? Não. É um filme péssimo. Ele quer brincar de Chuck ao mesmo tempo que quer ser family friendly. Olha, Megan é a história de uma cientista em robótica que tá criando um robô pra cuidar da sobrinha dela que tá em luto porque ela mesma não quer cuidar da sobrinha. E aí essa robô
como ela tem inteligência artificial, começa a ter consciência da própria existência e ela começa a ter consciência do que é a morte e, inclusive, começa a despertar desejo assassino. Mas é uma porcaria. Essa boneca, esse filme, tudo nesse filme é uma porcaria. Se você tá interessado em querer se aprofundar, tem análise desse filme aqui no canal. Eu não vou perder meu tempo falando sobre ele, sobre a história, porque eu já fiz vídeo sobre ele, então se você tá curioso, assista por sua conta e risco. Mas quais são os problemas desse filme? Tudo. O roteiro, que é mal construído, os personagens são mal desenvolvidos, os problemas são mal resolvidos, a personagem principal é muito fraca, a resolução do problema final é muito podre, é uma luta de robôs, praticamente, tipo, o filme de terror vira um shonen, praticamente, porque vira uma luta de robô no final. Deixa eu ver o que mais. Nenhum problema moral é colocado na personagem principal, dela questionar sobre o uso da tecnologia na sobrinha. Qualquer consequência que comece a aparecer não é desenvolvida das escolhas dos personagens. Deixa eu ver o que mais. Pera aí. E além de tudo isso, o filme funciona muito mais como uma comédia com características de terror, com um subgênero de terror, do que terror propriamente dito. Se o filme tivesse sido vendido como comédia, como essas comédias tipo O Filho do Chuck e tal, talvez as pessoas teriam gostado mais se ele tivesse essa proposta. O filme não vendeu essa proposta. O filme, ele tem cenas de ação que não combinam com o ambiente de terror. Não tem atmosfera de terror, pra falar bem a verdade. Eu acho que a única cena de realmente terror no filme é o momento que a Megan ataca um menino na floresta e só. É o único momento que a gente tem, assim, uma perseguição legal, uma atmosfera legal, que a gente tem medo da Megan, medo do que ela pode fazer. De resto, é extremamente previsível, é extremamente tedioso. Você vai dar muita risada de tão idiota que as coisas são. Então, assim, você quer se divertir assistindo um filme ruim? Assista a Megan. Mas eu não vou falar mais sobre esse filme porque eu já falei sobre ele aqui no canal. Tá bom, eu não vou aguentar mais. E na categoria Found Footage, pra mim, o melhor é... Não, são dois melhores, mas eu só vou falar de um. Os dois melhores é Atividade Paranormal e A Bruxa de Blair, mas eu vou falar mais sobre A Bruxa de Blair, porque foi um primeiro filme que revolucionou nessa questão de found footage, tanto que as pessoas acreditavam que A Bruxa de Blair realmente existiu. Então é um filme que ele trouxe essa questão, uma nova perspectiva pro gênero de terror, trouxe um novo estilo de contar história, e isso é, sim, algo que a gente tem que valorizar, porque esse estilo found footage era muito usado mais em perspectiva de documentário e tal, não no gênero de terror. Então você contar o filme de terror na perspectiva literal de quem tá passando por aquela situação é muito interessante, porque é muito mais fácil da gente se identificar com os personagens. A gente tá literalmente assistindo na perspectiva do personagem principal, porque é ele que tá gravando toda aquela situação. A maneira que o filme foi dirigido, largar os atores no meio do mato e deixar eles gravarem as coisas de acordo com o que eles tinham interpretado do roteiro, os sustos verdadeiros que eles tomaram nas gravações, tudo isso contribuiu para que o filme fosse muito real, muito, muito, muito verossimilhante. A Bruxa de Blair, a história é sobre 3 amigos que estão fazendo um documentário sobre uma floresta onde aconteceram alguns desaparecimentos e tem um mito sobre a Bruxa de Blair. Enfim, os 3 acham uma ótima ideia se enfiarem no meio da floresta por 2 dias, só que acontece que a bruxa existe e faz eles ficarem presos dentro da floresta. E aí eles têm que passar esses 2 dias tentando sair da floresta ou tentando conseguir ajuda, e é nesse momento que as coisas começam a desandar pro lado deles. Ai, meu Deus do céu, cara. Ele dormiu só pra acordar mais atentado. Não, esse não é gato, não, é um massacote. Essa questão da gente não conseguir enxergar a bruxa, não saber quem é a bruxa, os personagens todos morrerem no final e o mistério ficar em aberto, torna tudo muito cru, muito real, muito doloroso de assistir. A gente não tem um desfecho, a gente não entende o que aconteceu, e isso torna o filme
memorável. Ele foi muito revolucionário e é extremamente positivo. Claro que A Bruxa de Blair não causa tanto impacto nos dias de hoje quanto causou na sua estreia, justamente porque a gente já tá muito familiarizado com o estilo found footage, mas ainda assim é um filme que vale a pena assistir. Se você que é fã do gênero de terror e não conhece A Bruxa de Blair, é um filme que você tem que ter no seu repertório, justamente para entender como que foi construída essa questão de found footage. É um filme que não vai ser mega assustador, não vai ter mega aparições, não vai ter uma bruxa maligna voando numa vassoura, nem um capeta e nem invocações. É um filme que vai trabalhar com um susto sutil até o momento, até metade do filme mais ou menos. É o medo de você estar perdido numa floresta, é o medo de você ficar sem ajuda, o medo de você não conseguir ajuda, o medo de você morrer, mas aí aparece uma bruxa que começa a te perseguir, seus amigos começam a desaparecer, os problemas só aumentam, vocês não sabem se é paranoia, se aquilo realmente tá acontecendo, e tudo isso filmado na perspectiva dos personagens. Então é um filme que tem uma história boa, a construção é boa, o roteiro é bom, e além disso, trouxe vários novos elementos que agregaram no gênero de terror. E falando de found footage ruim, um dos piores que eu já assisti é Atividade Paranormal 5, porque lembra do negócio que eu falei da suspensão da descrença? Aqui você vai ter que desacreditar de tudo. O primeiro filme, Atividade Paranormal, era também nessa pegada de A Bruxa de Blair, da gente não ver as coisas, de tudo ser sutil até um certo momento, e aí tudo vira de cabeça pra baixo, mas o filme vai construindo tão bem as coisas, uma pecinha em cima da outra, que quando chega no ápice, você acredita que tudo aquilo tá acontecendo. Atividade Paranormal 5 já começa tudo muito extraordinário, tudo no limite, a gente enxerga as criaturas. O que mais assusta no ser humano é a falta de compreensão, a falta de conhecimento sobre aquilo que tá ameaçando ele. Se você não consegue ver a barata dentro do seu quarto, sabendo que ela tá lá dentro, você não vai conseguir dormir. Agora, se você sabe onde a barata tá, é mais fácil de resolver o problema. A Atividade Paranormal 5 conta a história de uma família que descobriu as fitas VHS numa casa nova que eles acabaram de se mudar. E o pai descobre que tem uma lente mágica, mística, que tipo, tem umas fitas lá, tem essa lente aí, ele começa a gravar as atividades que começam a acontecer na casa dele, paranormais, e essa lente mostra uma criatura, um borrão preto, um negócio preto lá. E, enfim, Atividade Paranormal 5 é a repetição dos outros filmes, mas ela vai fechar o arco. Tipo, se você não assistiu os outros 4 atrás, você não vai entender o 5. Tem que assistir os outros 4. Mas enfim, a história é essa. Uma família que se muda pra uma casa nova, que tem uma fita lá, um gravador de vídeo, uma câmera. Meu Deus do céu, um gravador de vídeo. Já não tá funcionando mais a cabeça da pessoa. Vamos respirar. Vamos respirar. Tem uma câmera que consegue gravar fantasmas e ele começa a investigar sobre essas aparições, começa a investigar a história das pessoas que aparecem nos vídeos, VHS. Enfim, a história é essa. E quais são os pontos negativos desse filme? O ponto negativo é que é um péssimo fechamento pra toda a saga Atividade Paranormal, fecha muito mal. É muito broxante a gente ver as criaturas, é muito broxante ver os portais, enfim, que eles se teleportam pra linhas do tempo diferentes e tal. E é muito broxante o desfecho da história das bruxas, que elas vão dominar o mundo. Olha, Atividade Paranormal 1 e 2 é legal. Passou do 1 e o 2, tudo... Ai, descalhambou muito. Descarrilhou. Vamos colocar essa palavra aí que a outra eu não lembro. O 5 é só um resultado do que as sequências geralmente são e do que geralmente eu reclamo que sequências de filmes de terror são. Extremamente exageradas, é sempre muito mais do que não era tão chamativo na história. Eles exageram em demônio, exageram em efeitos especiais, exageram em CGI,
sendo que o que chama atenção pro público é a história. É com a história que o público vai se identificar. As pessoas vão sair do cinema refletindo sobre a história, não sobre os efeitos que elas assistiram no filme. Embora o CGI em Atividade Paranormal 5 seja muito legal, eu gosto muito de toda a franquia Atividade Paranormal, ainda assim, o quinto filme não vai ter uma história tão legal, tão impactante quanto o primeiro, quanto o segundo. O quinto filme vai ser uma repetição da mesma fórmula que a gente viu nos primeiros filmes, mas com esse elemento diferente da gente conseguir ver, dessa vez, o que são essas criaturas, se são espíritos, se não são. Enfim, é um filme que ele vai repetir a fórmula da família, mas vai esquecer completamente de como aplicar essa fórmula da forma correta. Ou seja, a construção do roteiro pegou elementos do primeiro e do segundo filme, colocou no quinto filme pensando que isso fosse o elemento principal para dar sucesso e exagerou na parte de monstros, na parte de demônios, sendo que não era isso que dava medo, não era esse exagero, era o fato da sutileza acontecer aos poucos você indo construindo medo, aos poucos a coisa ficando feia, até o ponto de tudo romper e principalmente a gente não enxergar o que tá causando tanto pânico, tanto medo nas pessoas. Esse quinto filme só mostra o quanto os roteiristas ficaram perdidos no próprio universo. E provavelmente teve dedo de produtora, porque é sempre assim, sempre que uma franquia estoura, ela acaba tendo o dedo dos produtores, dedo de velho que não entende de filme de terror e acha que é isso que o público gosta, mas na verdade o público gosta de outra coisa. Mas enfim, né, essa é a minha opinião. Belezinha, galera, agora chegou a minha vez. Vai dar que vídeo mesmo, que eu tô com preguiça de ligar a câmera, mas o que importa é o conteúdo. Diferente da Ana, eu não vou estar aqui classificando por tema, eu só vou falar de um filme muito legal e um filme desgraçado de ruim. Vamos lá. Depois de perder a sua noiva, que fora morta brutalmente por um serial Kellogg's, porque o YouTube não gosta da palavra original, este interpretado por Choi Min-sik, que também protagonizou Old Boy, o agente secreto Kim So-hyun, interpretado por Lee Boo-hun, que pra quem assistiu o Round 6, ele é o cara daquela máscara low poly muito maneira. Ele começa uma caçada para encontrar o algoz de sua esposa. Após encontrá-lo, ele o espanca para depois libertá-lo e assim começa um ciclo onde o caçador persegue uma presa que deixa um rastro atroz de morte por onde passa. Essa é a trama de Eu Vi o Diabo, um excelente filme que possui tensão do começo ao fim. O longa te prende logo de início e conforme as cenas se passam, o tom do horror vai se elevando a níveis cada vez mais altos. O protagonista busca massacrar o serial Kellogg's, mais uma vez, até os confins do inferno, mesmo que isso lhe custe tudo. Destaco também as cenas brutais de mortes que nós temos no filme, que apresentam uma série de eventos perturbadores, aonde a nossa empatia pelas vítimas é quase instantânea, devido ao fato de serem pessoas comuns nos lugares errados, nas horas erradas. O filme também vai trazer uma reflexão bastante curiosa, pois ele aborda o assunto da vingança e da violência de forma bastante clara. A direção acerta em cheio na forma como conta esta narrativa, embora tenha uma barrigadinha ali no meio, onde aparece lá um cara que gosta de comer uma carne, digamos assim, de seus semelhantes, né? Mas logo após este trecho, o filme volta com tudo na sua trama principal, aonde o protagonista pode perder tudo, até mesmo aquilo que ele nem sequer sabia que tinha. Fica a recomendação. Agora um filme ruim, gente, mas um filme merda é Slenderman de 2018. Cara, pelo amor de Deus, cara, olha só como a trama é uma cheba. Umas aborrecentes best friends forever ouvem falar de um monstro e invocam o tal do Slender. Cara, isso é muito idiota, velho. Daí, uma das gurias desaparece e começa aí uma investigação bem da mal feita para saber o que tá acontecendo ali. Este filme é um belo potencial desperdiçado. Slender surge como um game feito na Unity, mas também é oriundo de uma creepypasta junto de uns curtas que foram feitos ali pelo pessoal da Marble Hornets, onde no jogo você simplesmente precisa encontrar as 8 folhas para poder escapar da criatura, que fica cada vez mais próxima
a cada papel que é encontrado. Toda a mítica e possíveis tramas são completamente ignorados em prol de um filme bem lixo com personagens assim, meu Deus, é ruim demais. Porque pra mim, cara, Slender poderia ter tido uma visão quase equivalente à primeira temporada de True Detective, uma série de desaparecimentos e mortes esquisitas acontecendo em uma cidade isolada qualquer dos Estados Unidos, aonde uma dupla de detetives à la Hardin Cole ou Scully e Mulder saem investigando para descobrir cultos à criatura, com a narrativa ficando cada vez mais densa e sobrenatural até o encontro com a dita Cuja. Mas não, o legal mesmo é fazer uma fanfic de terror da Malhação. O filme é um desastre, passem longe. E aqui foi os meus 2 centavos para essa collab maravilhosa com a Ana, lembrando que a parte 1, onde a gente explora o que faz um bom filme de terror e o que faz um mau filme de terror, está lá no meu canal, Jorgeta Hora Play. Um abraço e tamo junto. Pra encerrar o vídeo, então é isso. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da participação do Jorgeta também. Vão lá no canal dele, assistam as lives dele, que vocês vão gostar bastante. Não deixem de comentar também qual é o seu filme favorito, quais da lista vocês concordam que são os melhores, quais vocês discordam. Eu falei bobagem? Eu não falei? Enfim, deixa a opinião de vocês aqui também. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o curtir, enfim, tudo isso que vocês já sabem. E principalmente, façam parte do Seja Membros aqui do canal, porque mais pra frente, vocês sabem, eu vou trazer mais coisas novas pro grupinho do Cutulinho. Então, se você for um membro do Cutulinho, você vai ter conteúdo exclusivo. Então não perca, enquanto eu ainda estou deixando vocês entrarem, porque eu vou ser mercenária. Eu vou colocar esse clube do Cutulinho lá em cima. Vocês vão ver só. Então eu tô falando, entra no clube Cutulinho, porque depois não vai dar mais. Tô avisando vocês, mas enfim. É isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um estilo bem diferente do que geralmente eu trago aqui no canal. Então comentem aqui se vocês gostaram, comentem se vocês gostaram da participação do Jorgeta também, pra ele aparecer mais aqui no canal. E finalmente saiu essa collab, né, porque demorou muito tempo pra conseguir gravar, sempre dava errado. Na verdade, eu acho que eu já posso sair do porão da tua casa, né, Jorgeta? Você vai deixar eu sair agora? Pronto, eu fiz o vídeo, você vai deixar eu sair? Por favor, deixa eu sair. É isso, gente. Muito obrigada, Jorgeta, também por ter me proposto esse desafio da gente fazer collab, porque realmente foi um desafio pra mim. Mas enfim, desafio maior vai ser pra você, com certeza foi pra você editar os vídeos, porque, meu Deus do céu, eu me irrito comigo mesma, quem dirá os outros. Então, um beijo e até a próxima. Tchau!